Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia, irmãos. Amém. Você esqueceu o café em casa, que nem eu também hoje? Ah, irmãos, que dor no coração. A Sara ficou até brava comigo. Falou, para de reclamar. Eu falei, eu lamento, amor. A gente veio pro catecúmenes, eu passei um café quentinho, daquele que o William gosta de tomar. Botei na garrafinha térmica e ficou lá em cima da mesa, me esperando para depois do almoço. Eu tô achando que vocês estão sem café também, esse bom dia. Ó, a dona Nemo já vai falar aqui, eu vou fazer um cafezinho pra você, tá bom? Amanhã, não, o café requentado o William não deixa. Não, mas nós vamos na força do Espírito Santo aqui, irmãos. O café não vai ser o nosso prejuízo, não. Fica a dica aí, a nova administração da IBD, né, David? Se quiser pôr uma garrafinha de café ali também, tá sempre aberto. Queridos, nós começamos hoje uma nova série de estudos, uma profunda e longa série de estudos. Hoje nós temos uma introdução ao que faremos adiante, algo que a gente queria ter feito em agosto do ano passado. É gostoso quando os nossos planos são sempre tão perfeitos, né? A gente quase igual a Deus no nosso planejamento. E aí em agosto, o reverendo Tamar falou assim, rapaz, tô indo embora. Eu falo igualzinho ele assim, né? Rapaz, tô indo embora. Deixa eu expor teologia de missões, vamos falar, porque o reverendo Tamar estava terminando o seu mestrado, né? Claro, com certeza. Então é essencial para a vida da igreja. Falamos de teologia de missões, o plano era terminar em 4 semanas, terminamos em 8. Joia, né? Como eu disse, nosso planejamento é quase tão perfeito quanto o do Senhor. E aí no finalzinho do ano ficaria muito pouco tempo para a gente introduzir um tema, que é a teologia bíblica, que é um tema longo, né? Um tema muito abrangente, que nós vamos aí em uma longa série. E aí o reverendo Tamar, mais uma vez, sabiamente, falou, rapaz, vamos tratar o coração da turma. E foi de tratar o coração, aqueles estudos de aconselhamento, irmãos. Falarmos sobre medo, ansiedade, ego. Rapaz, gostoso, né? Falar do nosso ego não massageando. E aí, finalmente, nós concluímos, passamos esse início de ano e agora, acertadamente, conseguimos entrar em teologia bíblica, mais uma vez não cumprindo a promessa da apostila. Lembra, irmãos, que eu falei, nós vamos comprar uma apostila, quem quiser. Irmãos, de fato, o reverendo Leandro Lima, como tem as apostilas de teologia sistemática, aquele parzinho que você tem lá na sua casa, a verdinha e a cinza, ele tem também 4 apostilas, 2 do Antigo e 2 do Novo, tratando sobre teologia bíblica, do Antigo e do Novo Testamento. E a que a gente precisa, a primeira delas, do Antigo Testamento, volume 1, está esgotada, tremendamente esgotada, nem na estante virtual, nem no leilão você não acha, e nem na fonte, né? A gente consultou lá, e aí a informação que nós temos é que o reverendo Leandro deve editar um livro em breve sobre o tema. Então a gente aguarda aí uns 2 anos, né? Pela nossa apostila. E aí no final eu vou te indicar um material para você que quiser estudar um pouco mais, um livro que nós vamos tomar como livro-texto. Depois, quando nós alcançarmos aí um degrau nos assuntos e chegarmos no segundo volume, aí eu abro para os irmãos, para aqueles que quiserem comprar, ter a apostila em casa, acompanhar os temas, a gente faz daí por diante, tá bom? Vamos orar, queridos? Pedir a Deus que nos abençoe para tratarmos com a revelação do nosso Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai de amor, obrigado, Senhor, pela manhã tão preciosa que o Senhor nos dá, Senhor, de investirmos o nosso tempo na Tua casa, Senhor, tomarmos tempo com a Escritura, lendo sobre o Senhor, entendendo como o Senhor constrói a história da humanidade, redimindo-a do pecado, Pai. Queremos orar, Deus, porque nós dependemos do Senhor para entender o Teu agir no mundo e nós queremos ser sempre bíblicos e profundos na teologia, Pai. Nós não queremos uma teologia que amacie o nosso ego, Senhor, que seja confortável aos nossos ouvidos. Queremos estudar uma teologia que seja fiel ao Senhor, Pai. Por isso pedimos, Deus, para que neste estudo e nos próximos que nós seguirmos, que o Senhor nos dê a entendê-lo, Pai. Que o Senhor nos dê a profundidade do Evangelho, nos dê a entender a redenção do Senhor em todas as coisas. Precisamos do Senhor, Pai. Por isso oramos, por isso te agradecemos, por esse bom tempo que o Senhor nos dá. No nome de Cristo que nós fazemos. Amém.
Teologia bíblica. Você fala, uai, pastor, eu achei que toda teologia era bíblica. Deveria ser, né? A gente vai tratar um pouquinho, vocês vão entender que nossa ideia de teologia bíblica não é propriamente dizer que a outra teologia que nós estudamos ou outro modo de estudar teologia sistematicamente não fosse bíblico. Mas agora a gente vai ter uma outra perspectiva para olhar a Escritura e podermos entender. Deixa eu perguntar e aí ouvir os irmãos. Qual a importância da teologia para você, meu irmão? Quem se candidata primeiro? Quem está comendo sono? Tomou café e não esqueceu em cima da mesa. Nathalie, por favor. Qual a importância da teologia, minha irmã? Na Bíblia mesmo fala, né, que para a gente conhecer a Deus, nós precisamos estudar e buscar sobre Ele. Então, essa é a base principal para a gente. Você é advogado da discórdia aqui na fala da Nathalie. Mas eu posso estudar sobre Deus lendo a Bíblia em casa. Por que eu preciso da teologia? Por que eu preciso vir para a igreja? O pastor fica falando de apostila. Isso aqui é uma igreja, isso aqui não é uma faculdade. Por que eu tenho que estudar teologia? Não basta ler a Bíblia? O Ivan aqui vai nos dar a perfeita resposta. Eu não vou dar a perfeita resposta. Mas eu acho que por causa do método e talvez da disciplina que é a teologia, porque tem os seus princípios, tem a sua maneira de pensar, tem suas regras gerais, né? E por isso a teologia ela nos ajuda a entender a Bíblia, a entender a Deus não plenamente, né? Mas entender o que é possível conhecer de Deus para nós, da maneira mais correta, de uma maneira sistemática, de uma maneira que não seja contraditória em si mesma. Ótimo. Então, olha, nós estamos entendendo que a teologia ela é, na verdade, uma serva da Escritura. O trabalho da teologia é facilitar o ensino da Escritura. De que forma, o que Ivan está falando, de que forma a gente pode organizar melhor os ensinos da Escritura para ficar mais fácil de entender? Esse é o trabalho que a teologia vem sendo desenvolvida. Mas deixa eu puxar a segunda parte da pergunta. Para você, qual é o resultado prático de estudar teologia na sua vida, presbítero Arsênio? Qual é o resultado imediato, ou por que é importante pessoalmente para a sua vida estudar teologia? Quando ela vai para o coração, ela transforma a gente, né, de tal forma que entenda como funciona a revelação de Deus e o que Ele tem para a gente. De forma prática, até a oração ela começa a mudar a nossa forma de orar, a nossa forma de louvar, nossa forma de cultuar a Deus. A teologia faz com que a gente tenha maior compreensão, né? Eu busquei direitinho a resposta, eu queria essa frase. Ela desce para o coração. O Arsênio sempre fala isso. Irmãos, nós temos esse efeito. Se a Escritura é minha fonte de conhecimento de Deus, se a Escritura transforma a minha vida, se a teologia está me ajudando a entender a Escritura, e ela está trabalhando sobre a Escritura, tendo a Escritura como base, qual é o resultado disso para a minha vida? Eu preciso crescer espiritualmente. Eu não preciso virar um teólogo. Eu preciso somar e dizer, não, eu sei o que é. Você sabe o que é infralapsarianismo? Eu sei, porque eu estudo teologia. Qual a redundância disso, né? Onde isso vem à tona e se torna relevante, né? Repetitivo, importante para a vida comum. Então, na verdade, irmãos, o impacto da teologia, como o Arsênio disse, vai ser na sua adoração. Você é capaz de entender e compor cânticos e orações que glorificam a Deus como Ele é. O nosso conhecimento teológico, ele apura as nossas orações. Você tem um conhecimento mais profundo sobre quem Deus é e com quem você está falando. Se você nada conhece sobre Deus, você não tem muito a falar com Ele, ou você não tem assertividade para cantar sobre Ele, a vida com Deus vai ficando mais distante. Então, o que é sempre, né, e nós tratamos isso lá quando começamos o nosso estudo de sistemática, e aqui é importante retomar isso. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Essa tem sido a desculpa evangélica para não estudar teologia.
Não, Maria Helena, estudo teologia não. Você é tão fervorosa, irmã. Você estudar teologia, você vai começar a ficar questionando que as coisas estão erradas e você vai parar de orar fervorosamente. Ah, irmãos, parece que os melhores teólogos eram os que mais oravam. A Assembleia de Westminster durou aproximadamente 5 anos, desde as suas primeiras às últimas atividades. Nesse período, os melhores teólogos reunidos das igrejas ali europeias estiveram debatendo teologia, e o resultado disso é a Confissão de Fé de Westminster, o documento profundamente teológico que a gente tem. É o símbolo de fé da nossa igreja, é o resumo do que cremos. As atas ou os registros da Assembleia de Westminster registram coisas do tipo: e o pastor fulano orou em confissão de pecados por 2 horas e 30 minutos. E o pastor ciclano orou em adoração a Deus por 1 hora e 45 minutos. Parece que conhecer a Deus nos leva à piedade, à profundidade. Isso é o que verdadeiramente vivifica o nosso espírito e não nos mata, conforme os crentes estão redondamente enganados. Então, meu irmão, por que estudar teologia bíblica? Por que nos aprofundarmos na teologia, no entendimento sobre Deus? Porque nós queremos que você seja um crente mais piedoso. Porque você vai amar o Senhor mais profundamente, porque você vai conhecer a Deus e você vai orar fervorosamente ao Senhor. É daqui que nós estamos partindo, por isso é tão importante crescer, maturar na fé, e o nosso estudo teológico serve para isso, tá bom? Então, o primeiro ponto aí para nós, o que é teologia bíblica? O que é essa matéria aí que nós estamos propondo para estudarmos daqui por diante, para iniciarmos os nossos estudos? Irmãos, toda teologia precisa necessariamente ser bíblica. Então, como eu disse, a teologia que não tem o fundamento na Bíblia, ela não pode fazer ciência sobre Deus. Esse é o significado do termo. Se eu não tenho a Bíblia como fundamento, o que eu vou falar sobre Deus? Nós podemos fazer uma bela discussão de eu acho que. A sexta, lá no Próxima Milha, os jovens estavam debatendo se eu fosse Jesus. E aí você pode dizer, se eu fosse Jesus, eu não colocaria livre-arbítrio. Eu acho que o livre-arbítrio não é tão interessante. Sem a Escritura, nós temos um debate de eu acho. Eu acho que isso é melhor, eu acho que aquilo é melhor. Poxa, meu irmão, acho que você deveria fazer isso na sua vida. Ah, pastor, mas eu acho que é diferente. E cada um segue o rumo do seu próprio coração. Então, toda teologia ela precisa ser essencialmente bíblica. Mas nós vamos entender o que dá nome de teologia bíblica a essa que nós propomos. Por quê? Temos outras formas de enxergar a teologia. E aí, sem ser chato, eu queria falar rapidamente sobre elas. A turma do curso de pregadores. Quem fez o curso de pregadores aí? Lucas, Jorge, Cauê, Silvinha. Ó, Cauê, salve pelo gongo, hein? Eu em você agora. Me ajudem aí, irmãos. Exegese. Qual é o trabalho da exegese bíblica? Quem estava na aula e lembra? Medo de errar. Vai sem errar, bobo. Não, essa é a apologética. Grego e hebraico. Os irmãos faltaram. Ah, o Vinícius lá. Vai lá, meu irmão. Tentar arriscar? Não, arriscar já é uma coisa. Você vai tentar arriscar. Porque a certeza está bem baixa. Não, vai ser aula de grego domingo que vem, irmãos. Eu imagino que exegese ela seja a procura por interpretação de um trecho de um texto baseado nos outros textos que comprovam que aquele texto ou que as verdades que estão nele são repetidas na Bíblia. Então, é como se fosse um aprofundar a cada palavra, a cada sentido naquele texto, para que assim possa retirar o verdadeiro conhecimento, né, pautado e ler a Bíblia através da própria Bíblia, própria Bíblia. Então, basicamente, pegar o texto e ver o que a Bíblia fala sobre esse próprio texto. Ó, tentou acertar, tentou direitinho, hein? Exatamente, irmãos. O termo exegese, a gente traz alguns termos gregos à tona, né? Eles ficam para sempre exegese. O significado da palavra é trazer à luz, trazer para fora. O trabalho da exegese bíblica, é o que o Vinícius está falando, é trazer o que está escondido no texto. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, a exegese de fato se faz com grego e hebraico. Por isso que a gente morre lá no seminário, estudando grego e hebraico, para poder encontrar, às vezes, ensinos do texto que não estão tão claros
na nossa tradução ou que estão, às vezes, implícitos na leitura. A exegese faz esse trabalho de extrair do texto. Temos uma teologia exegética, sim. Uma grande parte do trabalho, do conhecimento sobre Deus é essa teologia. Você fala, ixi, pastor, mas é difícil para mim estudar o grego e o hebraico. Por isso que a Bíblia fala de alguns que se afadigam no ensino da palavra. Eis aí os nossos pastores, né? Presbíteros docentes. É tão somente esse o nosso trabalho. Irmos um pouco além quando nem todos têm a oportunidade de fazê-lo e a teologia exegética quer trazer do texto a sua importância. A segunda aí, duvido que alguém acerte. Qual é o trabalho da teologia histórica? Alguém arrisca? Teologia histórica, irmãos. É o trabalho de ir na história. Muito bem, a história da Escritura. Então, quando a gente está olhando para a teologia histórica, nós estamos pensando não só na história da Bíblia, de a composição de Moisés, do Êxodo, a história dos Salmos, nós estamos pensando no desenvolvimento da teologia ao passar dos tempos. Quer ver na prática como isso funciona? Às vezes a gente está debatendo aqui sobre a Trindade, e nós dissemos assim, olha, lá no concílio de Nicéia, a Trindade foi discutida desta forma. Na história da igreja, houve um momento de debate e discussão das doutrinas que chegaram até nós. A teologia histórica trabalha nisso. A teologia sistemática, qual é esta sistemática? Todos vocês estudaram. Talvez vocês não saibam o nome. A sistemática, ela é a que desenvolve teologia em sistemas. Qual é a teologia? Como nós estudamos teologia nessas nossas duas apostilinhas, a verde e a cinza, que nós fizemos desde lá do final de 2018, estudando tema sobre tema? Nós observamos a teologia interpretando-a, tentando entender por um sistema. Nós dividimos a teologia em blocos. Então nós falamos de bibliologia, escatologia, essa foi mais gostosa, né? Ai, final do mundo, o que vai ser? Vou ter cabelo no céu, toda aquela história que a gente discutiu, né? A soteriologia, quando nós falamos sobre a teologia da salvação, falamos sobre a justificação, a santificação. Nós pegamos temas bíblicos e nós encaixamos em blocos, em grandes sistemas, para que ficasse mais fácil de entender. Essa é a teologia na qual nós nos esmeramos recentemente. E, por fim, a teologia prática, que também é, por exemplo, o que nós estudamos no ano passado, no segundo semestre do ano, falando sobre teologia de missões, falando sobre aconselhamento bíblico, é a tradução prática da teologia. Quando eu pego todo aquele ensino sistemático e entendo como ele se aplica agora na vida do missionário, no entender como o ego lida no seu coração. Se você se lembrar daquele estudo sobre ego transformado, ele começa com exegese em uma passagem bíblica. Nós fazemos a exegese de uma passagem bíblica e a partir dali aplicamos para entender como é o ego transformado. Então existe todo esse trabalho teológico que envolve a vida de um crente. Você não pensou que era só vir domingo, né, meu irmão? Tem muita coisa a ser compreendida e estudada. E a gente quer dar à igreja sempre o que é nutritivo, sempre o que é próprio da igreja. A partir daqui, olha, nós lembramos aí os blocos que estudamos. Então, no passado, a gente se dedicou à teologia sistemática. Estudamos sobre a Escritura, a Bíblia, a sua composição. Vamos retomar isso semana que vem, porque é importante agora. Estudamos teontologia, o ser de Deus. Lembra quando falamos sobre atributos de Deus? A sua santidade, a sua pureza, a sua imutabilidade, atributos do Senhor, quem Ele é. Pensamos sobre antropologia. Quem é o homem? Rapaz, você nasce pecador, você é um miserável. A Bíblia tem um estudo sobre o homem. A cristologia, obviamente, falando sobre a pessoa do Redentor. A soteriologia da salvação. A pneumatologia sobre o Espírito Santo. A eclesiologia sobre a igreja. E a escatologia sobre o fim dos tempos, né? Essa foi a última que estudamos. Então, eu quero te localizar no estudo teológico. Então, qual foi o nosso último esforço? Estudar desde 2019 cada um desses blocos separadamente. O que a teologia vai fazer agora? A teologia bíblica, ela não separa em blocos. Ela é linear, ela é contínua. E esse é o nosso entendimento.
assuntos divididos em blocos para tratar grandes temas, usando versículos e textos-chave para comprovar as afirmações teológicas. Onde eu tenho afirmações de que a predestinação é uma realidade? Eu tenho em Gênesis, eu tenho em Êxodo, eu tenho nos Salmos, eu tenho em Romanos, eu tenho em Apocalipse. A teologia sistemática, ela pega um conceito, predestinação, e ela pega e escolhe vários versículos que comprovam esse conceito. A teologia bíblica vai fazer o inverso. A teologia bíblica vai correr o texto bíblico, entender a sequência histórica da Bíblia e então retirar dali a teologia. Nós fazemos agora o processo inverso e há alguns princípios muito bons para a gente nisso. Então, a disposição da teologia bíblica é olhar a preencher um espaço entre a teologia... Eu escrevi errado ali, perdão, irmãos. Entre a teologia exegética e a sistemática. Entre aqueles blocos de assuntos e a interpretação do texto é onde trabalha a teologia bíblica. Como que eu tiro do texto aquilo que está ali escondido, os princípios importantes, e eu transformo isso numa realidade para a minha vida, num entendimento aprofundado. A teologia bíblica traz como princípio fundamental a ordem histórica. E essa é a grande diferença. Enquanto a teologia sistemática, ela traz a ordem temática. A teologia bíblica, ela vai desenhar uma linha, enquanto a sistemática desenha um círculo. O que eu quero dizer com isso? A sistemática vai escolher assuntos. A sistemática vai dizer assim, vamos falar agora sobre o Espírito Santo. E nós vamos falar em toda a Bíblia trechos sobre o Espírito Santo. Mas você já deve ter a experiência de pegar um texto bíblico e ele fala sobre o Espírito Santo, sobre o Pai, sobre o Filho, sobre a salvação. Quantos temas de teologia sistemática foram tratados ali? Um monte de temas. A teologia bíblica vai fazer esse trabalho inverso. Ela vai partir não do sistema para a escritura, não entender o conceito e depois procurar textos chaves. O que a gente vai fazer adiante é pegar a Escritura, pegar a Bíblia e retirar da Bíblia os princípios que são importantes. Essa é uma outra ótica sobre a teologia. As duas não se anulam, pelo contrário, elas se completam. Então esse é o nosso grande trabalho daqui por diante. A teologia sistemática toma a Bíblia como um todo e ela está sempre procurando mostrar a totalidade do ensino. A teologia bíblica, ela lida com o material de um ponto de vista histórico, procurando expor o crescimento orgânico e o desenvolvimento das verdades, desde o Éden, indo até o fechamento em Apocalipse. Então, a bíblica vai fazer uma linha. Pense na Escritura como uma linha. Sabe aquele fiozinho assim da sua roupa, aqui solto? Sabe? Que você puxa e desfaz metade da sua camisa? E então, ele vai ajudar a gente agora. Os irmãos do Catecúmenos tiveram esse exemplo, quando a gente falando sobre teologia da aliança. Pense que a Bíblia é um grande emaranhado de temas. Ordenados, organizados, como a sua roupa, bem trançadinha, os temas bíblicos eles vão se associando e eles vão constituindo a Escritura. As linhas, pense em cada tema bíblico como uma linha que ela se entrelaça com o outro e no passar da história eles vão se misturando. Curiosamente, você olha para a Escritura e você começa a perceber alguns padrões existentes. Você olha para a Bíblia e você pega uma linha lá em Gênesis, igual a linha que desfia da sua roupa, e você começa a puxar. E essa linha passa em Gênesis, em Êxodo, em Salmos, passa lá em Lamentações de Jeremias, vai chegar nos Evangelhos e vai terminar em Apocalipse. Você fala, olha que curioso. A Bíblia, na sua composição, na sua extensão, ela tem temas e assuntos importantes que estão passando por toda ela, que estão se estendendo por toda ela, do começo até o final. Vamos ver alguns exemplos disso. Trouxe textos para nós pensarmos em princípios da teologia bíblica que assim nos ajudam, que assim expõem como as Escrituras constantemente repetem ideias e a gente extrai delas princípios. Jorge, por favor, meu irmão, leia para nós 1 Coríntios 15, verso 45 a 47.
1 Coríntios 15, de 45 a 47. Aqui é maior, né? 1 Coríntios 15, de 45 a 47. Isso. Um segundinho. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Olha que curioso. Onde você leu sobre Adão na Bíblia? Adão morreu faz muito tempo. Existe a ideia da humanidade nascendo em Adão. E a Bíblia vai tratar Cristo como o segundo Adão. Rapaz, agora não entendi nada. Quer dizer que Cristo comeu a maçã e pecou? Não, na verdade a Bíblia está nos mostrando uma linha que começa em Adão. É o princípio da humanidade, é a queda da humanidade. E se você puxa essa linha e vê a descendência de Adão, qual é a promessa de Gênesis 3,15? A semente da mulher pisará a cabeça da serpente, a serpente ferirá o seu calcanhar. Existe uma promessa aos descendentes de Adão. Se você puxa essa linha, você vai acompanhando várias outras promessas sobre um Messias, sobre um Salvador esperado. E quando você chega em Cristo, agora o Paulo está nos dizendo na carta aos Coríntios que o Senhor Jesus é o segundo Adão. O Senhor Jesus é a continuidade deste trato, deste trabalho, a ponto de chegar na obra de redenção daquilo que um dia foi a queda. Jesus está trazendo o acerto, o ajuste à obra que lá em Adão começou toda problemática pela queda no pecado. Então veja, nós temos um tema começando em Gênesis e agora ele está continuado claramente na carta aos Coríntios. A necessidade do homem encontrar redenção para os seus pecados, uma promessa de Gênesis sendo cumprida em Coríntios. Puxa a linha, puxa a beiradinha da linha, você vai encontrar esse ensino se estendendo por toda a Escritura. Qual o trabalho da teologia bíblica? Eleger esses ensinos, entender os ensinos que compõem o todo da Bíblia. E é sobre isso que a gente quer labutar. Veja mais, vamos gastar algum tempo aqui olhando esses exemplos, e alguns deles são bem importantes para nós. Vou pedir para o Luiz Fábio ler Gênesis 2, verso 16 e 17. Eu vou pedir para o Fernando ler para nós Apocalipse 22, versículo 2. Dois textos aí que mostram um princípio bem curioso. Gênesis 2, 16 e 17 e Apocalipse, capítulo 22, verso 2. Gênesis 2, 16 e 17. Isso. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Deixa eu só confirmar aqui. Tá certo. Eu achei que eu tinha posto a referência errada. Por favor, Fernando, leia o versículo seguinte. Apocalipse 22, 2. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto do mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Você, meu irmão crente, qual o nível de coincidência que Deus trabalha nos seus decretos? Nenhum. Como eu poderia esperar olha, que mera coincidência. No princípio da Escritura, a queda de Adão vem por uma árvore, de um fruto que não deveria ser comido, que se comido, permitiria a entrada do pecado no mundo. A história da Escritura termina com uma árvore e um fruto que concede a vida e a cura às nações, e todos comerão dessa árvore. Sabe quando você olha e parece que há um reflexo no espelho de dois princípios?
É sobre isso que trata a teologia bíblica. Nós encontramos diversos princípios que às vezes não são contemplados por um ensino sistemático. Talvez na teologia sistemática nós estivéssemos olhando o verso de Apocalipse lá no estudo da escatologia e nós estivéssemos olhando o pecado do Adão lá em estudo da antropologia. Quando seria o momento de pôr esses versículos equiparados? A teologia sistemática talvez não tenha esta tarefa, não é o objetivo dela. A teologia bíblica, sim. A teologia bíblica quer entender a concisão ao longo da história e do texto bíblico. Por exemplo, Gênesis capítulo 3, verso 1, Lucas 10, 19, Apocalipse 12, 9. Deixa eu pegar 3 irmãos pertinho aqui. Vou pedir para a Amanda ler para nós Gênesis 3, 1. O Eli, vou pedir que leia Lucas 10, 19. E o Cauê, que você já falou, Ivan. Divide o microfone também. O Cauê vai ler para nós Apocalipse 12, 9. Veja aí que curiosa, outra imagem que nos serve de exemplo. Mas a serpente, mais sagaz que todos... É isso? É isso, né, pastor? Isso. Tá. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Olha que gostoso, né? Um animal querido por todos, a serpente, Satanás, lá no jardim, tentando a Eva. A ação de Satanás no jardim é do próprio tentador, ofertando o pecado. E todos odeiam Eva porque decidiu comer do fruto, né? Tenho certeza que você faria o mesmo, irmão. Você não é tão santo assim, não. Mas eis a história da redenção, assim o Senhor quis que fosse. Olha a figura da serpente em Lucas, como ela é diferente. Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Rapaz, parece que a serpente não está agindo da mesma forma que agiu lá no princípio em Gênesis. A serpente agora, mediante a vinda de Cristo do Redentor, Cristo começa a dar autoridade aos homens para pisar a cabeça da serpente e dos escorpiões. Quando Jesus, então, envia sob a sua autoridade os 70 a pregar o Evangelho, Jesus fala assim: eu vi o diabo caindo como um relâmpago do céu. A história da redenção, a história da humanidade, a própria ação de Satanás sobre o homem, ela começa a mudar ao longo do processo. Você olha o diabo agindo de uma forma em Gênesis, e nos Evangelhos o diabo já não tem o mesmo poder e a mesma autoridade, por causa da ação de Cristo. Você tem na criação uma forma de enxergar a história, na redenção outra forma de enxergar a história, e na consumação uma outra ainda mais completa. Por favor, Cauê, leia para nós Apocalipse. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Veja, meu irmão, a Escritura está nos mostrando como Deus está tratando o diabo. Como Deus permitiu que no Éden houvesse o pecado, como Deus interviu na redenção em Cristo e como Deus fará no final é gostoso, né? Na consumação de todas as coisas. Paulo, por favor, leve o microfone ao Luiz Fábio. Então, queridos, a ideia é justamente essa, nós perpassarmos por texto bíblico, estendermos o nosso estudo e encontrarmos princípios aí que são importantes para todos. Deixa eu só delegar os textos aqui, Luiz, para a gente ganhar um tempo. Vou pedir para a Renata e o Nicolas, a Renata ler para nós Levítico 16, 6 e o Nicolas João 1, 29, é o nosso último exemplo. Por favor, Luiz Fábio. Só um rápido comentário sobre o trecho ali de 1 Coríntios. Dentro daquilo que o senhor estava falando sobre as divisões, né? Tem a soteriologia, que é o estudo da salvação em Cristo. E ali o texto nos remete justamente a isso, porque o primeiro Adão, ele
digamos assim, ele nos herdou uma psicossomatia, né? Ou seja, ele transferiu geneticamente todos os aspectos naturais e sobrenaturais também, sobre os aspectos da queda, a toda a humanidade. No aspecto da soteriologia, Cristo realiza somente aos remidos, somente aos crentes. Não? Então, por isso que o texto fala sobre naturalidade e espiritualidade. A naturalidade é a essência do homem caído, no exemplo do primeiro Adão, e da espiritualidade da salvação em Cristo, porque Cristo é espiritual, ele é o cidadão dos céus. Né? É muito interessante essa... Por isso que a divisão da teologia é importante para entendermos esse aspecto. Exatamente. Você olha Adão caindo física e espiritualmente, a ação de Cristo na sua vida, que é o texto de Coríntios, Cristo já te redimiu espiritualmente, mas as suas rugas e dores nos joelhos te dizem que o teu corpo ainda não foi redimido. E o mesmo apóstolo diz em Romanos que a criação anseia a redenção. O fim de todas as coisas é Deus redimir também o seu corpo. Então você vê um começo, um meio e um fim. A teologia bíblica nos dá uma visão mais ampla, mais panorâmica sobre a obra de Deus no mundo. A teologia sistemática muitas vezes olha para princípios específicos e nós não estamos desmerecendo a sistemática, precisamos dela tanto quanto precisamos da bíblica, que além de olhar desses princípios específicos, olha o macro, olha a ideia do princípio ao fim, da criação à consumação. Olha um exemplo de construção, né, de como a Bíblia está construindo o entendimento dos crentes a respeito da salvação. Por favor, Renato. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Irmão, deixa eu te mostrar, ou tentar fazer isso por este meio, a importância da teologia bíblica. Você está lendo a sua devocional e você chega no livro de Levítico, leitura anual. A turma está onde agora? Que eu não sou crente, não estou acompanhando. Hebreus, está em Hebreus. Ah, está no Antigo e no Novo, né? Ah, então está mais gostosinho, achei. Só no Antigo? Só no Novo? Só no Novo. Hebreus é joia para entender Levítico. Não, está certinho. Irmãos, eu faço devocional, tá? Só não estou acompanhando a leitura cronológica dos irmãos. Olha que curioso. Se você vem lendo a Escritura, Gênesis, Êxodo, Levítico, quando você entende, quando você olha o texto, aquilo parece não ter sentido nenhum para você. Nenhum para você. Assim, mas nunca. Tiago, quando foi a última vez que você trouxe um cabritinho para a gente sacrificar aqui na igreja? Sabe? Qual é? Arão tomou o cordeiro para sacrificá-lo pelos pecados. E aí isso parece desconexo às vezes. Talvez esse texto do cordeiro até um pouco mais. O problema é quando pega o pombinho, né? Porque o cordeiro, você fala, não é Cristo. Mas e o sacrifício da pomba? Sabe? E os sacrifícios por si estão nos ensinando sobre redenção. Por favor, Nicolas, leia para nós o texto de João. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. João olha, e João não leu a Escritura completa como você. João olha para a história da revelação, o que Deus fez na criação, como Deus agiu com Noé, com os patriarcas, com os juízes. João olha para a história bíblica. E quando Deus está tratando lá no princípio em Levítico sobre o sacrifício, sobre a morte do cordeiro, sobre os pecados que seriam redimidos pelo sangue inocente, o Senhor Deus está construindo uma ideia na cabeça dos hebreus. Deus está pondo princípios a serem elaborados adiante. E quando João vê Cristo, João faz teologia bíblica. João entende a continuidade da revelação de Deus. João pode olhar o quadro completo, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora os irmãos que estão lendo o texto de Hebreus, vão ler exatamente esses textos lá em Hebreus. Hebreus dizendo que nós não precisamos de um sacerdote humano, não precisamos de ofertas de bodes e de carneiros, porque Cristo é a oferta perfeita. Algo com começo, meio e fim,
para que você veja a Escritura como uma obra completa, no todo, entendendo o que Deus está fazendo no todo. Esse é um princípio que nós queremos alcançar com o estudo da teologia bíblica. Fundamentos importantes para nós na teologia bíblica. O que nós queremos pôr como pressupostos, fundamentos para nós? Introduction. Nossa, misericórdia, esse slide veio errado aqui. Perguntas, 2. Quais são as possíveis fontes de conhecimento sobre algo, sobre um lugar, uma pessoa, um animal, um objeto? Como é que você conhece alguma coisa? Isso mesmo. Como, William? Você conhece um lugar. Quais possibilidades você tem para conhecer um lugar? Perguntando sobre o lugar e pesquisando sobre o lugar, né? Estudando, pesquisando. Perguntando para alguém que já foi naquele lugar. E você nunca vai sem saber? Não, você particularmente. Eu? Você sempre pesquisa onde você vai? Eu tenho... Se possível, leva tudo sobre o lugar impresso ainda. Porque se o celular desligar... Primeira viagem que a gente fez fora do estado, eu levei tudo impresso, tudo que podia acontecer. Não porque eu sou preocupado, tá? Nossa, escolhi a dedo, hein? Não, mas tá bom, tá bom. Ô, Tiago, por que você discordou? Como que você conhece um lugar, cara? Geralmente indo. Indo, né? É por aqui que vai lá, né? É por aqui que vai. Hoje ainda a gente tem o GPS, é mais fácil ainda, né? Bota no GPS e vai. A pergunta. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Você pode conhecer o William do TI, que o William é sistemático mesmo. Ele não vai se dar certo com a teologia. O Tiago também é, e caiu por terra o argumento. Não vai ter como. Olha que curioso isso, né? Vinícius, como é que você fala para nós, como um professor de história, quais são os métodos para você descobrir o que aconteceu no passado? Registro. Registro. Tudo que está registrado é pelo meio das fontes históricas, né? Então, registro escrito, registro de imagem, registro de vídeo, agora mais tecnologia, né? Mas antigamente registro escrito. A única forma que tem material, né? Então, objetos que sobraram, restaram do período que a gente está estudando, né? Então, por essa forma, pelos registros e pelas fontes. Evelyn, futura médica, quais são os registros que te ensinam sobre uma nova doença? Ou você não tem... Aqui, do seu lado. É nova na igreja, Paulo. Quando é uma nova doença, são artigos que são mais atuais. Agora, quando a gente fala sobre doenças que já são mais recorrentes, que a gente tem mais base, aí são livros. E se você não tem livros e artigos, como é que faz? Aí a gente tem que pesquisar a doença mesmo. Põe o paciente na maca. E vai investigando. Gostoso, né? Passa o bisturi lá. Não posso dar muito detalhe, não, senão alguém desmaia daqui a pouco aqui. Eu acho assim que o exemplo do Tiago e do William é importante, porque às vezes não tem nenhuma informação. Aí precisa ter um Tiago para ir lá, desbravar, escrever, né? Aí tem que ter o William também para ver, o Tiago já foi, como é que é? Quando vai no campo, né? É igual o missionário quando vai no campo, em lugares que não foi habitado, né? Aqui no Brasil, muito mais as tribos indígenas, né? Ele vai e não sabe o que vai encontrar lá. E vai mapeando, vai criando as coisas. Paulo, eu acredito que Paulo, quando foi fazer as viagens dele lá, quando ele pegava os barquinhos lá, claro que alguém já tinha feito as cartas náuticas lá para... Mas Paulo também não sabia o que ele ia encontrando. Irmãos, o fim do mundo para Paulo era a Espanha, irmãos. Paulo escreve em Romanos lá que queria chegar até a Espanha. Tava nós, os indião aqui, né? Os brasileiros aqui, toda a América do Sul ainda sem o evangelho até esse momento. A não ser que alguém tenha chegado aqui antes e nós vamos descobrir no céu. Você vai chegar lá, tem um tupi-guarani de 3.000 a.C. lá convertido, porque um judeu pegou um barco e uma tempestade trouxe ele aqui, ele ensinou sobre o Deus de Israel. Não sei, ué. Fala que eu sou louco. E eu vou falar que você não tem fé. E aí? Não, isso é na soberania do Senhor.
Por que, irmãos, pensar nisso? Porque nós queremos que você seja metódico como William ou corajoso como Tiago? Nenhum dos dois. É a ideia de como nós podemos conhecer algo. Você pode conhecer pela experiência. O Tiago vai pegar um caminho errado que vai fazer ele descobrir uma cachoeira que não está nos mapas do William. E aí? Mas o Tiago vai chegar lá para almoçar, vai comer num restaurante que vai custar R$300 para a família. O William comeu no pratão de R$29,90, uma delícia. Porque ele pesquisou. Agora, esses são métodos diferentes para diferentes ciências. Um historiador não tem experiência. O Vinícius não pode ir lá saber como Napoleão se sentia nas guerras. Ele só tem os registros. Ele precisa juntar, somar os registros e tirar boas conclusões. Da mesma forma, a Evelyn, como médica, no Covid-34, que ela vai enfrentar no futuro, quem sabe, na soberania de Deus, se ele der, a Evelyn vai precisar interpretar uma nova doença como médica de algo que é novo, algo que é experimentado, e todos nós vimos isso recentemente. Toma vacina, não toma vacina, toma remédio, não toma remédio, põe a máscara, tira a máscara, faz isso, fecha tudo, abre tudo. E aí, a ciência, às vezes, titubeante, né? E nós estamos pensando aqui no método. Pela experiência, pelo estudo do registro, olha como o problema para nós é: quais desses se aplicam a Deus? Quais desses se aplicam a Deus? O William não pode escrever tratado sobre Deus sem a Escritura. Você não pode descobrir a Deus. Como é que você fala, não, vou descobrir o Senhor? Vou descobrir a Deus, vou procurar registros. E se não for a Escritura, qual a forma e o método de você descobrir ao Senhor? Da mesma forma, se você, como a Evelyn e como o Tiago, que estão tratando na ida, na experiência, no avançar, se você fala, não, vou me lançar no Senhor, eu vou descobrir. Você vai digitar, querido diário, aqui você vai digitar, que a gente não escreve no diário mais. Querido diário, acho que Deus não existe, ou no mínimo Ele não me ama. Orei hoje cedo pedindo uma orientação a Deus, o pneu do meu carro amanheceu furado e fui roubado. Quem vai te dizer que Deus é soberano, que as experiências da vida não transmitem o todo sobre quem Deus é? Se você for tomar decisões com base tão somente nas suas experiências, elas não são suficientes. Paulo diz aos atenienses, lá no Areópago, que eles estão apalpando no escuro tentando encontrar o Senhor. E essa é a lida de toda religião. As religiões estão constantemente tentando adivinhar quem é Deus, onde Ele mora, o que Ele faz. É esse o trato da religião. E não tem um Globo Repórter, né? Você estava esperando essa piadinha. Ou não, só eu que sou sem graça mesmo. Domingo no Globo Repórter, não existe essa possibilidade. Nós vamos afunilando, então, para entender que o conhecimento de Deus só é possível se Deus decidir ser conhecido. O conhecimento de Deus vem tão somente baseado na revelação. Teologia é, no sentido da palavra, o estudo sobre Deus. Como estudar sobre Deus? Quais são os papers, os artigos, os livros? Quais são as fontes de conhecimento sobre Deus? Quais são as experiências sobre Deus? Eu só conheço assertivamente quem Ele é quando Ele diz, eu sou. Quando Ele diz, assim eu faço, assim eu ajo, assim eu desejo, isto me agrada, isto me desagrada. É impossível conhecer a Deus fora daquilo que Ele mesmo revela para nós. Essa é a ideia do descortinar-se. Deus está, por meio da Escritura, e Ele vai fazer isso ao longo da história, se revelando ao mundo. Hoje pela manhã nós citamos, lá na classe de catecúmenos, o Salmo 19. Veja bem, o Salmo 19 nos diz que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Não há linguagem nem há palavra, mas por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Proclamação, anúncio, voz, palavras. O mundo criado testemunha sobre Deus. Mas o máximo que alguém pode chegar no conhecimento de Deus à vista das coisas criadas é algo próximo de um agnóstico. O agnóstico é aquele que diz, existe um Deus, algum Deus. Eu não sei quem Ele é, onde Ele vive, o que Ele faz. Mas a ordem das coisas criadas me diz que há um Deus. Você que estudou conosco teologia sistemática, sistematicamente chamamos isso de
revelação geral. De uma forma geral é possível saber que há um Deus. Mas se não houver a autorrevelação, se Deus não descortinar-se e um dia fazer queimar uma sarça, e um jovem, um adulto homem olhar e dizer, que coisa maravilhosa é essa? Eu vou lá ver o que é isso. E um Deus que, por um ato espantoso, faz chegar este homem chamado Moisés e fala do meio da sarça. Tira as sandálias do lugar que está em terra santa. Vai e diga ao meu povo que eu ouvi as suas orações e eu vou libertá-los. Ah, mas quem é o Senhor? Diga que eu sou. Qual a referência para Deus dar para Moisés? Diga que eu sou, o grande eu sou o enviou. Irmãos, Deus está se mostrando a Moisés. Você hoje tem Moisés, Abraão, Noé, os profetas, os juízes, os salmistas. Você tem fundamentos sobre os quais pôr os pés. A teologia bíblica está nos levando a pensar lá com a mente de Moisés, quando ele viu a sarça ardendo. Ele não conhecia. Essa história não estava completa. E Deus estava progressivamente, passo a passo, se revelando. Passo a passo, Deus mostrando quem Ele era. E esse é o princípio fundamental da teologia bíblica, a necessidade que isso se baseie em revelação. Como eu posso falar sobre Deus? Tão somente o que Deus fala sobre Ele mesmo. Tão somente o que Deus expõe sobre si na Escritura. Não há outra fonte de revelação. Eis o problema, irmãos, do que falamos aí, né? Até no estudo de tomando decisões, pensamos sobre os sonhos. Sobre as revelações em sonhos. Rapaz, será mesmo que Deus não falou em toda a história da Escritura, Deus não registrou nada sobre isso, mas agora Ele disse, preciso contar para o João, preciso contar uma verdade para o João, e ele precisa transmitir isso para os colegas no recreio, uma verdade inédita da Escritura, e eu preciso revelar para ele agora. Então, são questões importantes. Por favor, traga para o Luiz Fábio, Paulo, por favor. Então é impossível seguir adiante sem entender esse conceito da revelação. Curiosamente, é a forma como nós começamos também teologia sistemática, né? Pensando sobre a Bíblia e como ela é. É interessante. Eu tive um professor de geomorfologia que ele apaziguou a sala, porque tinha muito essa questão de ciência e religião, né? E ele falou uma coisa muito interessante, quando ele disse assim, que academicamente, em se tratando de ciência, você ia tratar como ciência, né? E ele disse assim, olha, eu em particular, né? Ele dizendo que ele em particular, ele acreditava no que Gênesis descrevia, que no princípio Deus criou os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia. Ele falou assim, a ciência não está querendo se sobrepor àquilo que Deus está falando. Pelo contrário, Gênesis está absolutamente afirmando que no princípio criou Deus os céus e a terra. E já é um princípio de Deus tornar-se conhecido como Deus Criador. Eu acho interessante associar também o conhecimento de Deus no aspecto da pregação do Evangelho, porque ele só pode tornar-se conhecido de forma da sua própria revelação quando nós pregamos o Evangelho. A gente muitas vezes congela a imagem, né? A gente pensa assim, não, de alguma forma eles conhecerão a Deus. Sim, até naturalmente. Conhecerão no aspecto caído como todos nós estávamos antes de Cristo. Só será revelado realmente o caráter, a essência, toda a significação de Deus em todos os seus aspectos, quando a pessoa conhece verdadeiramente a Cristo. Né? É interessante salientarmos que uma coisa está atrelada à outra. Ninguém vem ao Pai senão por Ele, Cristo Jesus, e ninguém vem ao Filho se o Pai quiser revelar. Então essa ideia de Deus tornar-se conhecido, ela é muito particular de Deus e não muito particular da gente. Né? Compondo a ideia do Luiz Fábio, irmãos, que fique claro, ninguém será salvo por reconhecer o Deus dos agnósticos. Esse Deus não conduz aos céus. Esse Deus eu acho que existe uma força superior sobre nós. Isso não é suficiente para a salvação. A salvação precisa encontrar revelação específica, revelação bem demarcada de quem Ele é e o que Ele fez. Essa revelação é Cristo.
Então, sem Cristo não há salvação. É um ponto essencial à fé. E aí, por isso, existe sempre essa pergunta, irmão, sempre. Ah, mas e a tribo indígena onde o evangelho nunca chegou? Como eles serão salvos? Eles não serão salvos sem o evangelho. Mas quem disse que o evangelho não chegou lá? Ah, impossível. Pensa bem o que é impossível, né? Eu acredito que pode ser que um hebreu tenha pegado um barquinho lá em 2000 a.C. e uma tempestade tenha o levado até... Então, são questões que cabem à soberania de Deus. Como Deus vai fazer o evangelho chegar aos povos, ato soberano, né? Nem todos os missionários são da PMT, viu, irmãos? Nem todos têm projeto. Alguns simplesmente pregam o evangelho, a palavra é espalhada e nós temos princípios como esses, né? Trazendo a revelação do geral para aquilo que é especial, para aquilo que é específico, mas trabalhamos sobre a revelação, é imprescindível, né? Não dá para separar essas coisas. Então veja, fazer ciência, nós expomos objetos e criaturas a estudos impositivos. Quanto a Deus, nós somos o agente passivo e Ele é o ativo. Por isso a revelação é trabalho de Deus. Quando nós falamos da salvação monergista, né? Só Deus trabalha, é Deus se movendo em direção ao homem. O que é a Bíblia? Guarde isso no seu coração, meu irmão. O que é a Bíblia? É a história de como Deus está se movendo em direção ao homem. A Bíblia é Deus contando quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele gosta, o que Ele não gosta, como Ele age. A Escritura é, afinal, essa revelação que nós tanto queremos. E a ideia de tratar a teologia biblicamente é poder percorrer os olhos sobre toda a Escritura e entender como ela vem sendo composta. Porque alguns princípios ainda são importantes, né? Considerando o movimento de revelação como a ação de Deus em direção ao homem. Lucas, por favor, meu irmão, leia para nós 1 Coríntios 2:11, texto aí que nos expõe então a necessidade de entendermos Deus a partir dele. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Portanto, é impossível chegarmos a qualquer conhecimento sobre o Senhor, se Ele mesmo não se manifestar. Manifestando-se Deus, Ele mandou uma Bíblia de capa preta, versão NAA, que é a mais moderna, lá para Moisés, e disse, segue aí, tá bom? Estuda aí, e Ele mandou em grego e em hebraico, essa é a única diferença. Não, né, meu irmão? E é muito curioso sempre pensar nessa ideia de como a revelação ela é progressiva. Sobre como os tijolos vão sendo postos, a casa vai sendo construída. E Deus, na sua soberania, disse no seu conselho eterno na Trindade, como ensinaremos? Eu fazendo heresia aqui, gostoso fazer heresia também, Arthur. De vez em quando a gente faz uma heresia assim. Como ensinaremos a eles sobre a redenção? De que forma eles aprenderão a redenção? E Deus, no seu decreto, entendeu que seria por meio de sacrifícios. Seria a forma de nos expor. Os primeiros tijolos para nos ensinar que Cristo morreria por nós é mostrando que uma pombinha morreria, sendo ela inocente pelo seu pecado. Deus começa a pôr progressivamente uma construção, um ensino que vai aumentando. Então, como era ser um hebreu na saída do Egito, ou no tempo dos juízes, ou um ouvinte dos profetas? Imagina que gostoso, você na Babilônia, sua cidade destruída, seu Deus humilhado, seu povo morto, os poucos que sobraram agora se curvam diante de deuses estranhos. Imagine você pensando, rapaz, será que o descendente de Adão vai pisar a cabeça da serpente? Olha nós aqui, o que nós estamos vivendo. Hoje, meu irmão, você olha e você diz, não, Neemias voltou depois da Pérsia e Jerusalém foi reconstruída. Eles não sabiam disso. Eles não sabiam. A teologia bíblica quer nos pôr aos olhos dos leitores e nos ajudar a entender como a história da salvação vai sendo construída ao longo do tempo. Como é precioso entender o agir de Deus em tantos momentos. E talvez nós perdemos esse tato quando nós estudamos blocos de assunto. Nós lemos Gênesis e Apocalipse no mesmo tom, e essa talvez seja uma dificuldade para nós. Então a revelação de Deus não foi dada no todo, ela progressivamente esteve
inseparavelmente ligada a outra atividade de Deus que nós chamamos de redenção. No final das contas, Deus está conduzindo as gerações da humanidade no curso da história. A redenção é essencialmente histórica. Meu irmão, parece que nós somos tão moldados pelo nosso conceito que aprendemos no colégio, de professores miseráveis de história, que nos ensinam sem uma perspectiva bíblica. Parece para nós que a Bíblia é um apêndice na história da humanidade. Esse é o problema da falta de cosmovisão das escolas. Escola boa, meu irmão, não é escola que lê versículo no recreio, viu? Escola boa é a escola que ensina que a Bíblia é parte da história da humanidade. Que você entende Nabucodonosor, o rei da Babilônia, não como uma pequena guerra no Oriente Médio em tempos antigos. Você entende Nabucodonosor como um instrumento do juízo de Deus e alguém que vai sofrer condenação de Deus adiante. Ele é um instrumento da glória do Senhor. Você consegue olhar para, olha que fantástico, nós vemos na história o avanço das navegações. E a história da redenção está nos mostrando o avanço do Evangelho com isso. Quando você vê, nossa, você viu como a modernidade veio, que coisa fantástica, quando finalmente terminou o período das trevas, a Idade Média, e aí então o iluminismo, todo o progresso da ciência, todo esse tempo nos trouxe tantas tecnologias. E aí eu te digo, e a imprensa estava propiciando, a impressão de livros estava propiciando o retorno à boa teologia por meio dos reformadores. Nós precisamos, irmãos, olhar a história da humanidade como a história da redenção. Parece que nós temos duas mentes, uma que pensa na igreja e uma que pensa no trabalho e na vida secular. Tudo quanto acontece debaixo do sol acontece por um ato de Deus, e Deus tem um grande plano na história da humanidade. Deus criou os homens, criou o mundo, e Ele tem uma consumação para isso. E a obra de Deus ao longo de todo o tempo, ela é redentiva. E a teologia bíblica quer nos ajudar a entender onde nós estamos na história da redenção. Meu irmão, eu creio que este é a melhor aplicação deste estudo. Mais que você entender a definição de termos, você olhar para a sua vida, olhar para o mundo que se passou, para a incerteza adiante e pensar, Deus está fazendo a sua redenção na história da humanidade. E eu sou parte disso. Eu sou parte do povo do Senhor, eu sou parte do plano de Deus. Deus talvez suscite dos seus filhos os missionários para os povos não alcançados. Talvez seja o seu filho o médico que vai descobrir a cura da próxima doença, que vai ser, então, o grande benefício para o mundo. Talvez seja o seu filho aquele que vai ser um simples corretor de imóveis. Sabe aquelas propagandas? Seu filho vai ser sapateiro. Aquelas profissões sem glamour. E o seu filho, como sapateiro, consertando os sapatos de um homem, vai pregar o evangelho a ele, e aquele homem, então, vai, por meio da sua conversão, levar a expansão do evangelho para uma nação não alcançada até que Cristo volte. Nós precisamos entender a nossa vida dentro da história da redenção. Você precisa olhar para si mesmo e pensar que portas se abrem, portas se fecham, problemas acontecem e soluções também vêm, porque há um governo de Deus sobre a sua vida e isso faz parte da história da redenção. Você precisa se localizar no plano de Deus e entender que o que Deus está fazendo envolve você também. E ler a Escritura biblicamente, ler a cronologia, olhar os princípios que transpassam toda a Bíblia como uma linha que pode ser puxada e encontrada, te ajuda a viver seguro, viver sabiamente, a conhecer a Deus e servi-lo com fidelidade no lugar onde você está, como você serve hoje na história da redenção. Progressivamente, organicamente, não é eu sempre brinco com a Sara, nossa vida não é programável. Às vezes o cara do TI sofre, né, William? Porque tantas coisas são programáveis, a vida não é. Você, de repente, descobre uma enfermidade no seu filho. Às vezes você planeja tudo e
e a quebra da bolsa de valores levou o investimento que você fez de toda a renda da família. Você não tem nada agora. Talvez você morra. E você pense, o que será da minha vida? Deus está conduzindo toda a história da redenção. E a sua vida é parte nesse processo. Você precisa viver temorosamente diante de Deus, viver abundantemente cada dia que Deus te dá, entendendo que você é parte do todo. E nós perdemos, às vezes, de vista isso. Nós somos um tanto singulares na nossa ideia. Pensamos tão somente no nosso umbigo. A nossa mente vai, às vezes, até no fim do mês. Ou, às vezes, até no fim do ano, né? Pensando nas férias. No máximo, na aposentadoria, a nossa mente vai pensando. Nós precisamos pensar na história da redenção e entender que nós fazemos parte de todo esse processo. A teologia bíblica vai nos localizar, nos ajudar a entender onde nós entramos nessa história. Irmãos, a redenção incorpora a história. Perceba isso, a própria história da humanidade adquiriu um significado redentor. A crucificação e a ressurreição de Cristo são fatos históricos que exemplificam isso. À medida que fatos históricos acontecem, eles cursam o propósito redentivo de Deus para a humanidade. A história da humanidade é a história de como Deus está redimindo o mundo do pecado. Professor de história, leve isso para a sua classe. A história de como Deus está redimindo o mundo, como Deus está transformando todas as coisas. É essa história sobre a qual nós estudamos, é isso que a Bíblia conta. O que mais você considera importante, ou qual você considera mais importante? Gênesis, Salmo ou Apocalipse? Qual deles? Mais importante? Isso mesmo. Qual deles, irmãos? Todos, Marilena. Não dá para escolher entre um e outro, não? Para mim, não. Eu acho que é por isso que está todo mundo quietinho, né? Ai, pastor, você tem que escolher. Eu não sei. Eu achei que não tinha e não deve, irmão. Olha a ideia que nós estamos pensando aqui. O progresso orgânico vai desde o estado germinal até o crescimento pleno. Mesmo assim, nós não dizemos que qualitativamente a semente é menos perfeita do que a árvore. É isso que a teologia bíblica está nos mostrando. Gênesis é a semente, Apocalipse é a árvore pronta. A revelação cresce como uma árvore. Nós entendemos o progresso da revelação, o seu aumento. Gênesis não é, Maria Helena, menos importante do que Apocalipse mesmo, muito menos Salmos que está no meio, né? Sempre tem um irmão novo na igreja, você fala, abre no meio, está nos Salmos. O que é mais importante? Cada parte do texto bíblico compõe o progresso da revelação. Então, nós olhamos e entendemos que a semente não é mais importante do que a árvore pronta. Então, por fim, a última característica para nós é que a Escritura oferta muito mais do que conhecimento, muito mais do que mera cognição. A ideia hebraica sobre conhecimento é algo que você possa amar. Nós precisamos tratar a revelação como do ponto de vista relacional. Irmãos, Deus não está querendo que você saiba o nome dos filhos de Jacó. Sabe aquelas coisas? Deus não quer que você saiba em que ano aconteceu o exílio babilônico. A grande pergunta não é quanto eu devo conhecer, mas o que este conhecimento deve tratar em mim. É o que o presbítero Arsênio nos respondeu lá no princípio. Qual é o efeito da teologia? Ela precisa descer para o meu coração. Eu preciso me lembrar de quem eu sou. Irmãos, estudar teologia bíblica vai dar segurança para você escolher emprego, sabia? Porque você entende criação. Você entende que Deus te criou e como Deus te criou. E você tem segurança para fazer o que foi criado para fazer e não fazer o que não foi criado para fazer. Meu irmão, estudar teologia bíblica te dá senso de justiça e você não se desespera com a maldade no mundo. Porque você, apesar de saber que o pecado entrou e todo esse caos nosso é fruto do pecado, você tem os olhos no fim da história da redenção, a consumação de todas as coisas, o grande juiz julgará tudo. A teologia precisa transpor para o relacionamento, precisa passar para o nosso relacionamento com Deus. Deus desvendou a si mesmo e as respostas práticas às necessidades religiosas do seu povo, à medida que seguia o curso da história. Gerhardus Voss vai dizer, o ambiente dessa revelação de Deus não é uma escola, e sim um pacto. O ambiente da revelação de Deus é a aliança, é o relacionamento de Deus com o seu povo.
Por fim, irmãos, nossa, aqui meu slide falhou mesmo. Aqui. Por fim, nós consideramos 5 benefícios que nós vamos ter ao estudarmos teologia bíblica. 5 pontos importantes para nós ao considerarmos. O primeiro deles, entender adequadamente as ênfases. Talvez você seja legalista demais ou gracioso demais. Sabe essa briga nossa do, não, você não pode fazer tatuagem, menino, porque Levítico diz para não marcar a carne. Vamos entender o que Levítico diz? Qual é a ênfase de Levítico no tempo de Levítico? Porque você não pode marcar a carne e eu vou para o céu, Jorge. Não, que não pode aparar a ponta da barba também. É o que diz o texto de Levítico. As irmãs de cabelo cortado nem diga, né? Nem diga. Então nós precisamos entender Levítico no que ele diz. Ou quando você diga, não, rapaz, ô presbítero, que história é essa de disciplina? Nós estamos no tempo da graça. Ah, meu irmão, peraí, vamos entender o que significa graça. Graça é amor e amor corrige. Vem cá, vamos disciplinar você. Então, nós precisamos entender adequadamente as ênfases do texto. O segundo ensino, o benefício da teologia bíblica é que nos liberta dos textos prova. Esse é, de fato, uma parte difícil da teologia sistemática, quando tudo que nós afirmamos, nós estamos sempre pescando versículos. Lembra? Nós passamos, irmãos, os últimos estudos fazendo isso, ensinando princípios e demonstrando versículos que embasam. Com a teologia bíblica, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos olhar o texto e retirar do texto os princípios. É o processo inverso. E a teologia bíblica nos dá ênfases diferentes e importantes para isso. Terceiro benefício é deixar a Escritura falar por si mesma. Tantas vezes a nossa tentativa de ser lógicos, de ser sistemáticos, ela prejudica. Nem tudo é sistematicamente entendido. A gente sempre tem ilustrações e ideias e explicações racionais para muitas coisas, mas para a Trindade a gente não tem. Para os decretos de Deus a gente não tem. A teologia bíblica, ela dá um pouco mais de liberdade para a Bíblia falar por si mesma e afirmar o que queira afirmar, sem estar presa a uma crítica racional, né? Então nós temos um pouco mais de liberdade, é uma abordagem diferente da teologia sistemática. A teologia bíblica mostra a verdade em seu ambiente histórico. Você consegue experimentar um pouco do que o povo passou, quando passou, como passou. O que esse ambiente histórico impacta na vida do povo, na interpretação. E, por fim, o último, e como eu disse agora há pouco, e eu julgo que será a mais importante aplicação, o melhor benefício, ela te localiza na história da redenção. Você entende e precisa entender a relevância da sua vida e de quem você é como parte daquilo que Deus faz no mundo. Como uma engrenagem que roda, como um instrumento do Senhor. É assim que nós queremos olhar a nossa vida e a teologia bíblica vai nos auxiliar nessa tarefa. Irmãos, na próxima semana, superintendente, 11 em ponto, hein? Vou dar um aviso aqui agora. Não conta esse minuto que não. Próxima semana o presbítero Arsênio vai colocar alguns tijolos a mais sobre esse princípio. Nós precisamos agora entender um pouco mais sobre como a Escritura trabalha, como a Escritura é e age. Então o Arsênio, ou melhor, semana que vem não, daqui a 2 semanas. Semana que vem, o missionário Fábio vai estar conosco, nos mostrando teologia bíblica na prática. Como ensinar redenção para um povo indígena. Venham ouvir semana que vem, o missionário Fábio vai falar aos irmãos tanto às 9 da manhã no nosso estudo, quanto às 9h30. E aí na semana seguinte o Arsênio vai nos falar sobre o cânon das Escrituras, né? Como é que eu sei, então, quais papéis são confiáveis? Qual parte da Escritura, ou o que realmente é a verdade de Deus para a minha vida? O Arsênio vai tratar sobre isso, falando sobre o cânon, tá bom? Dá licença, é que eu ouvi uma entrevista há um tempo atrás, assim, eu achei interessante a resposta. Foi de um pastor adventista chamado Rodrigo Silva. Eu não estou lembrado quem fez a pergunta para ele, qual foi o programa. Mas aí eu perguntaram assim para ele: como você tem certeza que o seu Deus é o único Deus? Será que não existe um outro Deus mais forte, maior, mais poderoso do que o seu? Ou existe um concorrente? Assim, eu achei bem interessante a resposta dele, que está basicamente com a aula.
ele falou, para ter outro Deus para competir, assim, mais ou menos com essas palavras, né? Ou para ter outro Deus, era necessário ele se revelar. Então, o único Deus que se revelou, que eu entendo, é o meu. Se revelou através da Bíblia, através do seu Filho. Então, eu entendo que o nosso Deus é o verdadeiro Deus. Assim, eu achei a resposta dele inteligente, eu estou compartilhando, porque às vezes a gente pode ser questionado no nosso trabalho, no colégio, na vida. Como você tem certeza que o seu Deus é o único Deus? Exatamente, irmãos. Eu tenho um tio que eu amo muito e a pergunta característica dele nessas conversas são: dentre 10 mil religiões, por que a sua é a certa? O Rodrigo Silva acertou nessa aí. Porque todos estão tentando encontrar Deus, mas foi Deus que me encontrou. É revelação dele para mim e não eu que estou tentando interpretar quem ele é. É exatamente o que nós estudamos. Obrigado, meu irmão. Muito bem. Queridos, nós vamos passar a apresentação das crianças. Por favor. Os cordeirinhos estão chegando aqui. Dani, pode vir com eles, os cordeirinhos. A Carla que vai? Beleza. Bom dia. Hoje nós aprendemos sobre a bondade de Deus, sobre a historinha de Moisés. Então vai, todo mundo aqui, ó. Deus. Ah, bom. Deus. Ah, bom, papi. Isso. Mais um. Deus. Ah, mãe. Ah, bi. Deus é bom pra mim. Vamos lá, Rael. Deus pra mim. É bom pra mim, muito bem. Deus é bi. Amém. Classe Isaac. Adolescentes, vamos ouvir a classe Isaac. Porque o homem é uma criação única. Resposta: porque ele carrega em si mesmo a imagem e semelhança de Deus. Criou Deus, o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1:27.
Bom dia, irmãos. Bom dia. Nós vimos a segunda parte da lição, onde eles estão aprendendo sobre Jesus desde o Antigo Testamento. E no domingo passado eles viram Jesus no Jardim do Éden, desde a criação, e hoje Jesus no Jardim do Getsêmani. E nós aprendemos que, através da salvação de Cristo, nós podemos ter alegria por sermos salvos nele. Eles vão ler o versículo de Salmo 105, 3. Amém. A sala está cheia, vocês desculpem. Bom dia, irmãos. Nós continuamos ainda estudando sobre os 10 mandamentos e hoje nós continuamos sobre o 6º mandamento, que fala sobre não matar, e hoje a gente viu um pouco mais sobre as questões que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Questões sobre o suicídio, sobre o aborto, sobre a eutanásia, e nós vimos que tudo isso não se condiz com o que o Senhor nos ensina. Qual é o 6º mandamento? O 6º mandamento é: não matarás. O que nos ensina o 6º mandamento? O 6º mandamento nos ensina a respeitar a vida de nosso próximo. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunhas falsas que proferem mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Provérbios 6, 16 e 9. Fazer um comentário e vou passar para você. Aí eu sento aqui, você puxa para o pessoal o verso, tá? Bom dia, irmãos. Nós estamos dando sequência a um estudo sobre as questões da amizade, com base no livro de Provérbios. E hoje nós tomamos emprestado a história de um dos juízes, Jefté. E muito embora ele tenha inicialmente tido muitos reveses na sua vida, né? A lição de hoje, a propósito, traz o título Amigo da Onça. Eles aprenderam essa expressão bem antiga, né? E embora Jefté tenha tido um início meio que trágico, o desfecho foi uma benção, graças ao Senhor. Eles vão ler um verso para os irmãos. As companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Amém. Parabéns, professores. Irmãos, estamos terminando a nossa EBD. Queria dar uns avisos aqui para hoje. O presidente da UPH convoca todos os homens logo após a escola dominical. Uma reunião bem breve, bem rápida. Então, terminou a escola dominical, todos os homens vêm aqui na frente que o nosso irmão vai ter uma palavra para vocês. Tem mais 2 avisos. Vou pedir para pôr ali no slide. Missionário Fábio e família, lá do Amapá, na floresta amazônica, tem trabalhado com o povo indígena, o Ayampi, vai estar na nossa igreja na próxima semana. Venha, ele vai estar na parte da manhã e também à noite. Ele confirmou, pastor, à noite?
Confirmou o Fábio? Só pela manhã? Então, só pela manhã, não perca, irmãos. Vai ser uma bênção. Mas um aviso eu tenho para a semana que vem também, no sábado. Vai ter um culto da Federação da UCP. Vai ser no dia 18 de março, próximo sábado, na Igreja Betel. Tá? Toda o CP convocada lá. Tá bom? Acho que é só isso, né? Tem mais algum, Jorge? Os aniversariantes. Segura um pouquinho, aniversariante. Primeiro eu quero conhecer os visitantes. Tem algum visitante? Primeira vez? Olá. Ô, Paulo, apresenta para a gente essa nossa visitante. Seu nome é? Cláudia. Marina, acho que muitos aqui me conhecem. Marina Bombeira de Guarulhos. Então, trabalho no resgate já há muitos anos. Então, todo mundo quase me conhece, né? Muita gente me conhece. E eu vim aqui hoje, foi através de revelação. Amém. Porque eu pedi para Deus me dar um sinal, porque eu estou cansada, já estou cansada mesmo de igreja e não tem estudo. E eu já gostei daqui, que eu já cheguei, já peguei já no foco, né? Tá. Obrigado, irmã, pela sua presença. Obrigada. Seja bem-vinda. Próximo domingo continua o estudo. Amém? Irmãos, tem algum aniversariante da semana? Vinícius? Você? Não. Levantou. Vem cá, menina. Ó. Vem cá, vem. Temos um aniversariante. Vem cá, vem cá. A Júlia fez aniversário também essa semana? Vem cá, Júlia, não foge da gente. Quantos aninhos? Hã? Quantos anos? 8. 8 anos. E você? 13. 13 anos. Ó, depois dos 18 não pode falar para ninguém, tá? Só até 18. Convidar o pastor aqui para vir na frente. Olha, tem mais um aqui. Vem cá, bonitão. Vem cá. Vem com a mamãe. Vem com a mamãe aqui. A mamãe te traz. Pode vir. Quantos aninhos? 7. 7 aninhos. Deus abençoe. Pastor, você ora para terminar? Irmãos, vamos colocar de pé para a gente orar, encerrando a nossa EBD, orando pela vida dos nossos irmãos. Vamos orar ao Senhor. Deus eterno, obrigado, Pai, pela manhã que nós tivemos, Deus, estudando sobre a revelação do Senhor, entendendo o quanto nós podemos nos aprofundar em Ti, Pai, e conhecer tudo quanto o Senhor nos ensina sobre a Sua pessoa, Pai. Queremos que isso seja transformador para nós, queremos servir ao Senhor com todo este ensino, e por isso pedimos que o Senhor assim nos abençoe e nos capacite a viver a Tua palavra, Pai. Oramos, Deus, pela vida dos nossos jovens, Deus, que completaram mais um ano de vida. Obrigado, Senhor, porque a graça do Senhor tem os sustentado. Eles aqui estão contados entre os nossos, ouvindo da Tua palavra, Senhor, e crescendo saudáveis, Pai. Que o Senhor continue, Deus, dando a eles o sustento diário, continue dando a eles do ensino do Senhor e que Teu Espírito Santo traga à tona, Senhor, a salvação em Cristo, que eles temam o Teu nome por todo o tempo que o Senhor os preservar em vida. É o que nós oramos, é o que nós pedimos ao Senhor no nome de Cristo. Amém, Senhor.